Vamos nos sentar, obrigado, Aguinaldo. Você pega um ar daí, eu pego outro ar daqui. E a gente vai ficando bom de novo, em nome de Jesus. Contrariando a medicina, cá estamos nós, em nome de Jesus. Deus vai falar com a gente de novo. Amém ou não? Abra a sua Bíblia em 1 Reis 19. Graças a Deus. Abra a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Bendito seja o Senhor Jesus que te trouxe aqui esta noite. Olha para o teu lado, veja que este irmão e esta irmã aqui, alguém que Jesus morreu por ele, e diga: que bom que você está aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. Quem já encontrou, diga: eu quero ir morar no céu. Quem não encontrou, não fala não. Fala não, porque você não está nem trazendo Bíblia. Entenda esse negócio, rapaz. Crente meia boca, Nutella. 1 Reis 19. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que, vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei e busco a minha vida para me tirarem. Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois uma voz mansa e delicada, e sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei. E busco a minha vida para me tirar. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo a Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo a Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e estava com a 12ª, e Elias passou por ele, lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois, e correu após Elias, e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai, e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, e tornou a junta de bois, e os matou,
e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Amém? Elias sempre é uma fonte de inspiração quando é do Espírito Santo falar sobre ele. Sempre. Um dos homens que é tão citado em honra por tantos do Novo Testamento, como também da nossa época aqui. Ele havia obtido grandes vitórias, ele estava no auge do seu ministério. E a gente olha para o texto e de repente se depara com um homem que a gente não entende. O que aconteceu com Elias? Por que as coisas tomaram aquele caminho? Ele está tão forte no momento do auge que ele profetizou que durante 3 anos não ia chover. E Deus ouviu a oração, 1 Reis 17:1, da maneira que ele falou, houve seca na terra. Esse mesmo homem, ele ora e multiplica a farinha e o azeite de uma viúva de Sarepta, lá em versos 14 a 16. Esse mesmo homem, ele ressuscita o filho da mulher que havia morrido, está no verso 20 a 22. E ele então vence, no capítulo 18, 450 profetas de Baal e 400 de Astarote. Um feito inédito. Um homem que está vivendo no maior momento ministerial dele. No momento em que Israel está vivendo um declínio espiritual, ele é um homem que aparece na história como uma das pessoas mais fantásticas do Velho Testamento. Primeiro que o texto já começa no capítulo 17, dizendo assim, e Elias de Tisbe. Até então ninguém sabia onde era essa cidade. Ninguém conhecia o nome de Elias. Mas o interessante é que Deus conhecia Elias. Apesar de ninguém citar o nome dele, não tem outro jeito de encarar essa verdade aqui, a não ser o fato de que Deus o impulsiona. E ele sai da onde ele está e vai desafiar a maior autoridade naqueles dias, que era Acabe e Jezabel. Ele vai de encontro e no meio de um caos espiritual, ele diz assim, não vai chover segundo a minha palavra. E não choveu. Ele está vivendo um momento fantástico. Só que ele acaba de exterminar os profetas falsos, acaba de ser um momento apoteótico do ministério dele. Eu diria para os irmãos que é aquele momento que você está expulsando demônios só no olhar. Do jeito que o negócio estava na vida de Elias, quem que para na frente de um homem desse? Primeiro, os outros profetas de Baal e os de Astarote gastam uma manhã inteira em oração aos deuses deles. Fazem os seus sacrifícios. Eles estão em 850, fora a turma que talvez estivesse ali, meio que batendo o tambor junto com eles. E Elias está sozinho. Esses homens gastam uma manhã invocando o Deus deles. E não acontece nada. Eles cortam o corpo em sinal de sacrifício para ver se Baal responde, e nada disso acontece. Passa o horário, nada. Elias provoca e diz assim, olha, orem mais alto, porque pode ser que o Deus esteja dormindo. Tem que estar muito confiante em Deus para que um negócio desse possa ser proferido. Mas ele está e ele fala. Chega um momento em que quase 4 a 5 horas de invocação ao Satanás, que era o que tem por trás, até hoje é o que tem por trás dos ídolos, nada acontece. Esse homem então, sozinho, contra 850, faz uma única oração, e em menos de 2 minutos cai fogo do céu, consome a lenha, consome o altar, faz tudo, e é fantástico. Alguém gasta uma manhã inteira e não cai nada. O homem ora em 2 minutos, uma oração de menos de 2 minutos, o Senhor responde. E o resultado não é outro. Desce para o ribeiro de Quizon e extermina aqueles homens, e quem estava duvidando, quem estava longe de Jeová, o Senhor, acaba que olha para Elias e
recobra a atenção. E logo, Satanás não perde tempo. E ele vem contra a vida de Elias. E esse homem que está forte, esse homem que está poderoso, Jezabel faz uma ameaça para ele. E de repente o homem que tem um currículo forte, as graves ameaças dele frustram. Era como se ele não tivesse feito nada. Era como se ele não tivesse conhecido Deus. A ameaça de Jezabel pega a fé de Elias por um momento e joga dentro de um poço de água gelada. Essa ameaça de Jezabel frustra Elias de uma maneira que ele entra em desespero. Ele fica tão apavorado, tão desesperado, que ele, no capítulo 19 que eu li com você, o homem que tem experiências com Deus, o homem que tem milagres sobrenaturais com Deus, ele está tão desesperado pelo momento da circunstância, que ele pede para morrer. Do nada. O sujeito estava no auge. Ele não só pede para morrer, como ele também se esconde de tudo e de todos. E aí a gente, quem não conhece os capítulos anteriores, poderia dizer, quem é esse homem fraco? Quem é esse homem que tomou essa atitude? E nós, irmãos, sabemos que a humanidade de Elias não é diferente da gente. O homem que tinha tal nível de intimidade com Deus, ele se deixa ficar estremecido por uma palavra. E na verdade nós precisamos guardar uma verdade entre tantas em nosso coração esta noite. Nós sempre precisamos estar preparados para o que vai acontecer depois das vitórias. Porque sempre depois de uma vitória de Deus, há de se manifestar um levante do inferno que é para tentar extinguir, afastar a fé. O que acontece com Elias é o que acontece com você, acontece comigo, ou se não com todos, com uma boa parte. O sujeito que está no alto da montanha da fé, ele está no mais alto nível de espiritualidade e comunhão com Deus, diante de uma circunstância, de uma palavra, ele sai da montanha do triunfo e vai para o abismo da provação. E no momento em que ele está sendo provado, abate sobre ele a fé, a esperança. E olha bem, o que o medo traz sobre a vida da pessoa. Nós estamos falando de um profeta, de um homem que fez tudo isso que eu falei para você. Depois da ameaça de Jezabel, Elias fica fisicamente exausto, ele não tem mais vontade de comer, ele está deprimido e está decepcionado com o trabalho que Deus deu para ele. Estas são algumas das condições psicológicas que Elias está. Do nada, de uma hora que ele faz o sobrenatural usado por Deus, ele entra num vale de provação e fica abatido, anda a pé de 140 a 170 quilômetros, um dia e mais um pouco, sem parar. Ele tem um aluno profeta que nunca mais entra na história. A gente precisa tomar cuidado com as nossas atitudes de hoje para não extinguir algumas coisas que Deus tem amanhã. Às vezes o vacilo de hoje pode estar matando um profeta de amanhã. Às vezes o vacilo que nós damos agora, nós estamos ensinando aos nossos, dando um recado para a juventude que vem atrás, que Deus decepciona, que Deus não é tão confiável. Elias, ele vai para aquele lugar e acontece com Elias algo que é muito sério. E essa semana, quando eu estava passando por esse texto e ouvindo alguma coisa que falou o meu coração, me veio sobre esse estado de autopiedade que ele ficou. Ele está num estado de tão espírito de vitimismo,
que ele diz assim para Deus: me mata logo, eu não sou melhor que os meus pais. E ele então entra nesse estado de efeito de autopiedade, que ele começa, dentro desse sintoma, é a pessoa começar a ter pena dela mesma, ela ser complacente com os seus problemas, ela entra em desgosto pessoal. E Elias então, ele usa de uma palavra para Deus, que nunca deve sair da nossa boca. Ele está dizendo para Deus o seguinte: eu sou um fracasso na missão, eu fracassei. Jezabel faz uma ameaça e ele se joga, e ele diz: me tira a vida, porque eu sou um fracasso. Ele, por conta dele, decidiu que era hora de parar. Perceba que Deus não mandou Elias sair de Israel. Deus não disse para Elias que ele ia morrer. Deus não disse que Jezabel ia vencer. Mas ele jogou a toalha e disse: para mim acabou. Por que isso aconteceu, pastor? Porque ele acabou de produzir um ápice de milagre, foi usado por Deus, e o diabo, irmãos, sempre vai usar pessoas para tentar nos machucar. Sempre vai usar pessoas para tentar nos entristecer. Guarda uma coisa na sua vida: gente que não produz, o diabo nem se preocupa com elas. Gente que é improdutiva, o diabo não perde tempo nem de mandar o demônio recruta zero, porque não produz. Gente que não faz nada, gente que não se toca, está ali por estar. Para que o diabo vai levantar um negócio desse? Aí alguém pode pensar: então eu não vou fazer nada, porque eu não vou arrumar guerra com o diabo. É uma triste ilusão, porque vai chegar diante de Deus com o que para apresentar? Vai entregar o que para Deus? Vai dizer para Deus o quê? Mas pode olhar na Bíblia, todas as pessoas que sofreram oposição, que sofreram momentos de dificuldade, que foram atacadas, são pessoas produtivas. Quando não é luta em casa, é luta no trabalho. Quando não é luta no trabalho, é um problema com saúde. Quando não é um problema com saúde, é uma outra situação. Qual é o objetivo? Pare de fazer a obra. Pare de se envolver com o reino. Mas você não encontrará pessoas que o diabo atacou-as porque eram cozidas, preguiçosas, improdutivas. Presta atenção, você é um general e você precisa atacar o inimigo. Você vai atacar o soldado que fica entrincheirado, que fica lá no buraco, que fica sem fazer nada, ou você vai atacar o soldado que é linha de frente? É o cara que é atirador de elite, é o cara que vai para cima, tem sangue nos olhos. Você vai perder tempo, gastar tempo com aquele soldado que está com uma farda, mas aquela farda não lhe pertence. Ele não é digno de usar o brasão daquela farda, porque ele não produz. Qualquer estrategista militar, por mais simples que seja, vai atacar sempre o lado que mais gera para ele perdas. Então, por isso que no jogo de futebol, irmão Daniel, o camarada vai marcar sempre o cara bom de bola. É ele que vão chutar, é ele que vão fazer falta, é ele que vão colocar dois caras em cima dele, é ele que vão cometer o que tiver que fazer, porque se esse cara ficar solto, ele vai arrebentar com o time. Na vida espiritual, o que aconteceu aqui com Elias é o que diz os patriarcas da igreja primitiva. Eles diziam para os seus discípulos, depois das grandes vitórias: cuidado com as suas reações humanas depois da vitória. Porque as reações humanas depois da vitória, o diabo já conhece a nossa limitação. E todas as vezes que nós tentamos andar do nosso jeito, o diabo vai nos vencer. Ele pode não vencer o Kleber de uma maneira, como talvez tentaria vencer o Aguinaldo de uma outra forma. No momento de medo, Elias se esqueceu do que Deus tinha feito com ele nos últimos 3 anos. E normalmente nós somos assim também.
Nós, às vezes, estamos diante de um momento espiritual, saímos de um culto cheio da unção, tremendo, forte, uma palavra profética, Deus abençoa a sua casa semana retrasada, abriu uma porta para você, e tantas coisas, mas de repente vem uma seta, vem uma flecha. Isso vem em palavras, vem em ameaças. A carta de Jezabel não era para gerar isso, mas gerou. A carta de Jezabel disse: me façam os deuses amanhã neste horário, se eu não fizer a você o que você fez. A carta de Jezabel nunca se cumpriu, mas ela cumpriu o propósito que ela ameaçou. A finalidade da carta era ameaçar. A finalidade da carta era paralisar. Você olha para o texto, qual foi a atitude do profeta? Correu. Foi para onde Deus não mandou. Elias, ele foge de Jezreel e ele passa a viver pelas aparências. Até aí, meu irmão, não há muita novidade para nós que já conhecemos esse texto. Porque a finalidade do inferno sempre é nos parar. Sim ou não? Sempre. Finalidade do inferno sempre é separar, sempre é destruir. Nem sempre a estrutura, a ferramenta, o artefato preparado por ele vai chegar a êxito na execução. Mas se o resultado for o que ele desejou, como é o daqui, já está satisfeito. Por que Jesus disse assim na sua palavra? Olha, o diabo quer ferir os pastores, porque atingindo os pastores ele afeta as ovelhas. Se a ovelha precisa de guia, precisa de direcionamento, eu preciso atingir quem? Eu atingo os pastores, eu machuco eles, eu desanimo eles, eu ataco eles. Porque pastor desanimado não tem busca. Está aqui um exemplo. Do exemplo de um pastor de Israel, que numa ameaça, esqueceu que os últimos 3 anos ele era o número 1, o 01 de Deus. No estado de Israel, na região de Israel, ele era o 01. Deus usou ele em 3 anos, tudo o que ele falava acontecia. Ressuscitou pessoas, foi sustentado milagrosamente, falou que não ia chover, matou profetas falsos, mas de repente a circunstância afeta. Porque por um instante Elias passou a olhar para a circunstância. O pastor e pregador chamado Príncipe dos Pregadores, Charles Spurgeon, disse o seguinte: quando ele leu esse texto no sermão dele, ele disse assim, que Elias bateu em retirada diante de um inimigo derrotado. E muitas das vezes são essas as atitudes de muitos de nós, que cantamos como expressou-se aqui o louvor congregacional. Nós cantamos que o Senhor é provedor, mas temos medo de semear. Nós cantamos que Deus é abençoador, mas uma gripe já faz a gente entrar em desespero e clamar por morte e já encomendar caixão. Uma situação de um levante, de uma ameaça, de um WhatsApp que chega, de uma mensagem que chega, qual é a reação? Olha a humanidade de Elias. Ele vai para a caverna, ele não olha que aquilo que ele faz, Deus não comissionou outro ainda para fazer. Ele interrompe, possivelmente, no meu entendimento, um crescimento de um menino, de um moço que estava servindo a ele. E ele decide parar no ministério. Ele decide que não vai mais fazer, porque simplesmente o momento que ele passou gerou isso. As experiências de Elias, parece que Deus nunca tinha respondido a sua oração, e parece que a mão de Deus nunca esteve sobre ele. E a mensagem desta noite não é esta. A Bíblia diz que Elias foi, depois de deixar o moço, num lugar, e ele não contou para o moço aonde ele ia. Possivelmente Elias estivesse imaginando, vai que capturam ele, torturem ele, e ele diga onde eu estou. Também pode ser que Elias estivesse poupando a vida daquele moço, para que ele não morresse no meio do caminho. Esse é o homem que Deus usou.
Só que mesmo acontecendo isso aqui, você leu comigo, diz que Deus não desistiu de Elias. Aí o texto diz que Elias foi sentar-se, depois que ele andou, num lugar que Deus não mandou ele sentar. E a mensagem desta noite é exatamente esta: sai debaixo do pé de zimbro, irmão. Sai debaixo do pé de zimbro. Sabe que tem gente que invoca doença? Sabe que tem gente que invoca a derrota com as atitudes? O zimbro é uma planta medicinal. Os frutos do zimbro são utilizados para tratar vários problemas de saúde, especialmente o problema de estômago, da pele, de infecções, de inflamação e de infecção urinária. Todas essas enfermidades que eu disse a você aqui, pelo menos 70% delas vêm de fundo emocional. Eu pergunto para você esta noite, aonde que Elias estava com úlcera? Agora, irmãos, presta atenção. Tem gente chata no mundo, que se a gente não tomar cuidado, dá úlcera na gente. Sabia, irmão? Conviver com pessoa chata dá úlcera, de tanto nervoso que a gente fica. Vai sendo emotivo. Põe para andar. Põe para andar quem não quer nada. Se você ficar do lado de gente problemática, você não vai fazer a vida acontecer. O que Elias está fazendo sentado no pé de zimbro, debaixo do pé de zimbro? Ele estava doente? Não. Ele estava com infecção de pele? Não. É lógico que a Bíblia não traz aqui que ele sentou-se lá por causa daquilo. Mas quando a gente passa os olhos sobre sentar-se debaixo de um pé de zimbro, que poderia ser outra coisa, outra árvore, outra espécie. Mas veja, que o estado da alma de Elias é um estado tão negativo, tão ruim, que ele vai sentar-se debaixo de uma árvore que era justamente para curar aquele tipo de coisa que Elias estava. Sabe o que é urticária? É quando você começa a ficar nervoso e começa a ficar assim, ó. Vai se coçando o corpo inteiro. E tem coisas que a gente vai deixando entrar na vida da gente, como Elias deixou entrar, que a gente vai acabar parando no hospital. Porque a enfermidade existe? Não, porque eu busquei a enfermidade. Porque eu me afastei daquilo que eu não deveria ter me afastado. Aliás, eu passei a ouvir aquilo que eu não deveria de ouvir. Eu estou sentado aqui numa cadeira como esta noite, ouvindo o meu pastor pregar e dizer que todo crente, combatente, ativo, o diabo é seu inimigo. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Eu disse os ativos, eu não disse os frouxos. Sabe por que se levanta a luta para te entristecer? Porque você congrega, porque você adora, porque você é semeador, porque você é alguém que se importa com o reino, porque você é alguém que mesmo diante de problemas, você está na presença de Deus. Você é alguém que olha para o reino e vê o reino de Deus como você parte integrante dele. Agora, existem caminhos que nós tomamos na vida, que são caminhos sem volta. Por exemplo, sentar-se debaixo do pé de zimbro, e eu quero fazer uma analogia com você esta noite. O pé de zimbro produz esses frutos, que trazem estes benefícios para o físico. Agora, sabe o que é o uso do zimbro em excesso? Ele traz efeito colateral, principalmente quando a planta é consumida em quantidade excessiva e por mais de 6 semanas. Isso traz problema renal, traz problemas gastrointestinais, aumento de contrações uterinas, aborto e irritação da bexiga. Você que está sentado debaixo do pé de zimbro, invocando doença, parece que você não é crente. Você que está sentado debaixo do pé de zimbro, a pergunta que o Espírito Santo me faz,
eu acredito que nos faz essa noite. O que você está fazendo sentado debaixo do pé de zimbro? O uso indevido vai trazer sequelas. Ficar parado debaixo do pé de zimbro, você vai desviar. Você vai interromper o que Deus não mandou você parar. Por causa de Jezabel, então tira Jezabel. Até quando o que as pessoas dizem de nós, até quando as circunstâncias externas vão mudar o seu caráter, vão mudar o nosso caráter? Por que que às vezes nós ouvimos mais a voz do diabo do que ouvimos a voz de Deus? Por que que às vezes a gente diz eu quero morrer? Por que que às vezes a luta, enquanto eu fui promovido no trabalho, enquanto eu comprei um carro, para os que gostam dos mega hiper eletrônicos, estava tudo lindo. Aí veio uma luta, veio um problema, eu saio de cena, eu me escondo e eu falo, Deus me mata, porque eu não aguento mais. Quantos anos você tem? Eu tenho 23. Você quer morrer? Você quer morrer mesmo? Está cheio de gente lutando pela vida com o coração, querendo um transplante de coração. Tem gente com problema nos rins, tem gente com problema nos olhos, gente com problema... Você quer morrer? Qual o motivo de você querer morrer? Ah, porque a minha namorada me largou. Você quer morrer por quê, filho? Porque eu não passei no concurso tal. Ah, você quer morrer? Tá certo. Ainda bem que as nossas orações bobas Deus não ouve, né? Eu não vou perguntar aqui, porque pelo zoião de jabuticaba de alguns aqui estão dizendo, Senhor, essa palavra é para mim. Já entrou no quarto e gritou, Deus, onde o Senhor está, que o Senhor não me ouve? Está exatamente ouvindo ali. Aí a gente faz aquelas orações assim, Senhor, faz alguma coisa, ou então me tira a vida. É isso mesmo? Você quer morrer? Construiu a casa, vai deixar o marido novinho para outra. É isso mesmo? Senhor, eu não aguento mais. Senhor, leva a minha vida. É para levar? É isso mesmo? É para levar a sua vida? Será que é isso que Deus mandou? Às vezes, irmãos, nós ficamos sentados debaixo do pé de zimbro, buscando cura de doença que a gente não tem. A gente fica sentado. Irmãos, quando a gente está envolvido na vida, com a vida, a gente não tem tempo a perder com fumaça. A gente não tem tempo a perder com ameaça e nem com cara feia. Porque nós sabemos quem é o nosso Deus. Amém ou não amém? Enquanto Elias está ouvindo Deus, nem passa pela cabeça de Elias pedir morte, nem passa pela cabeça de Elias de atrapalhar o coitado do moço que está com ele, nem passa pela cabeça de Elias encerrar o ministério. Mas quando a gente olha para o que o diabo mostra, muitas das vezes acontece isso. Nós vamos sentar debaixo do pé de zimbro. E sabe por que a gente senta debaixo do pé de zimbro, irmãos? A gente senta debaixo do pé de zimbro porque a gente gosta de escutar o que não edifica. Como assim, pastor, gosta? Eu estou pregando uma palavra para você aqui. Aliás, eu não consigo... Olha, irmão, me desculpa, mas falando dos membros desta igreja que estão aqui, dos que eu acredito que tenham fé, eu não consigo acreditar você perdendo um tempo de vir para um culto no domingo à noite, simplesmente para vir aqui ouvir alguém e algo que você não acredita. Porque é uma perda de tempo. A gente poderia ficar em casa, a gente poderia assistir um filme agora, a gente poderia fazer um bocado de coisa do que vir adorar um Deus que eu não creio. Se você está sentado aqui, das duas uma, ou você é religioso ou você crê. Este mesmo homem de Deus aqui, ele foi sentar-se debaixo de um pé de zimbro, uma árvore que gera fruto para cura. Mas cura do quê? Tem coisa, irmãos, que Deus não vai fazer porque é coisa nossa. É nós que temos que tomar atitude.
E a primeira palavra de Deus, que é amoroso, carinhoso, Deus entende a nossa humanidade. Mas eu quis pontuar com você o que é ficar sentado debaixo de um pé de zimbro, porque o fruto dessa planta, dessa árvore, o excesso dela pode paralisar os rins, e nas mulheres gera aborto. Sabe o que eu quero compartilhar com você? Que muitos dos nossos sonhos, nós nem pensávamos em parar, mas porque nós ouvimos pessoas que não são de Deus, nós abortamos o sonho de Deus na nossa vida. Nós passamos a deixar de sorrir, nós passamos a deixar de viajar, nós passamos a deixar de abraçar, de beijar, nós passamos a deixar de congregar, nós deixamos de nos arrumar, de pentear o cabelo, nós deixamos de ser feliz, porque alguém infeliz, desprovido de graça, ele simplesmente disse assim: a mãe de nada diz que vai acabar com você, fulano de tal disse que você é chato, e não sei quem, e a gente absorve aquilo, e mais do que absorver, gera dentro do coração da gente alguns sentimentos do tipo, que vontade de matar aquela mulher, que vontade de fazer isso com fulano. É isso, irmão, se a gente vai fazer essas coisas, a gente interrompe aquilo que Deus tem para a nossa vida. Ficar sentado debaixo do pé de zimbro é estar aonde Deus não mandou. Olhe para as tuas mãos, é profético, olhe para as tuas mãos agora. Todos os que creem, os que não creem não precisa não. Olhe para as tuas mãos. As tuas mãos estão cheias. As tuas mãos estão cheias. Meu Deus, isso é forte. Continue olhando para as tuas mãos estão cheias. Você e Deus é a maioria. Entenda que as coisas que você faz é para incomodar mesmo. Entende que o teu dobrar o joelho num culto de oração, numa consagração, entenda que o teu dizimar, o teu ofertar, o teu cantar, o teu celebrar, entenda que o teu ato de vir numa chuva, num calor, entenda que você adorar a Deus com dor, as tuas mãos, elas incomodam o inferno. O que eu faço para parar esse cara? Eu mando recados. Eu costumo dizer que quem nos prejudica não são os inimigos, não. São os amigos. São parentes. Me desculpa, mas às vezes dentro de casa. O marido está num gás. Um gás ministerial. Um gás. Aliás, irmãos, eu vinha para cá, para o culto, me veio uma palavra no coração. E eu tenho as minhas coisas com Deus para fazer prova. Se é coisa minha ou se é do Espírito Santo. Então, como testificou, eu sei que é do Espírito Santo. Minha palavra para os casados aqui. Continue deixando seu marido vir para a igreja sozinha. Não venha me perturbar depois. Continua deixando a tua esposa vir sozinha para a igreja. Continue deixando. Continue. Não reclame depois. E não vá dizer aí fora que você não foi avisado. Está sentado debaixo do pé de zimbro porque é tonto. Porque é tonta. Está invocando doença. Está invocando úlcera. Se Deus quiser, Ele cura. Se Deus quiser, Ele faz. Deus não mandou você ficar sentado debaixo do pé de zimbro. Ficar sentado debaixo do pé de zimbro é para quem está doente, doente da alma, doente do espírito, para alguém que Deus não falou com ele ainda na vida. Se eu fazer uma pergunta aqui essa noite, e tome cuidado para levantar a mão. Quantos aqui têm certeza de que Deus já falou com você e fala com você de diversas formas, incluindo na mensagem? Levante suas mãos. Então por que está sentado debaixo do pé de zimbro? Por que você está sentado, Elias, debaixo do pé de zimbro?
As nossas atitudes podem colaborar para ficarmos doentes. O irmão fica, hein? Fica ou não fica? Não vou pedir para levantar a mão. Mas conversa errada pode gerar sentimento errado na gente. A gente fica doente física e espiritualmente. Fica aquele negócio na cabeça assim, ó. Pá, 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 pá. Vamos passear? Vamos não, não quero. Vamos para a igreja? Vai você sozinho. Vamos fazer? Não vou. Não demora muito para começar a aparecer doenças físicas. A pergunta é, o diabo está logrando êxito ou não? Está. Onde é que você tinha que estar? Lá. Ninguém mandou você sair de lá. Por que que você está aqui? Elias vai sentar-se debaixo de um pé de zimbro e ele pede para morrer. Ele está buscando cura de uma doença que ele não tem. Aí vem um filho de Satanás e fala assim: você não vale nada. Você não é crente coisa nenhuma. Você não é pastor coisa nenhuma. Você não é nada, você não é isso, você não é aquilo. E eu começo a trazer aquilo para o meu coração. Está vendo? E aquilo vai entrando, vai entrando, vai entrando. Quando eu menos espero, sabe onde eu estou? Sentado debaixo de um pé de zimbro. Aí vem o golpe, que é quase que o final. Procura um médico. Procura um médico. Porque você não está bem. Mas é lógico, irmão. Deixou entrar aquilo que não era para entrar. Aí chega lá o camarada entocha um monte de coisa na gente. E a gente sai de lá falando assim, não vou andar mais mesmo. Para mim acabou. E vem aquelas coisas no coração. Deus, me leva. Porque eu não sou melhor que os meus pais. A pergunta é, que dia que Deus falou para você que você vai parar? Que é tempo de parar, que é tempo de desistir. Se entende, irmãos, que tem horas que a gente vai para algumas posições que Deus não mandou ir. Eu escuto umas frases do tempo, mais ou menos assim. Não, hoje eu estou com 60, eu estou com 70, eu estou com 50, o meu tempo passou. Passou? Ué, então o que você está fazendo vivo aqui na terra? Ué, porque se passou, então Deus está errando com você, ué. Você está tomando espaço na humanidade. Desocupa que a fila precisa andar. Se você já passou o seu tempo, então talvez o cronos de Deus falhou. Agora, se você está viva ou está viva, é porque Deus tem projeto com você. Você pode não correr a 100 por hora, mas você ainda corre. Você pode não chegar em 2 horas, mas se levantar 1 hora mais cedo, você chega do mesmo jeito. Você pode não ser o atleta ponta de linha, mas você pode ser um treinador. Você pode ser um conselheiro. Você pode. Agora, quando a gente para, a gente vai para debaixo do pé de zimbro. O pé de zimbro é o meio do caminho da caverna. A gente sempre prega sobre a caverna. Mas essa noite eu quis falar com você sobre ficar sentado debaixo do pé de zimbro. Se a gente deixar, irmãos, pessoas, situações vão acabar gerando em nós necessidade de ficarmos debaixo do pé de zimbro. E debaixo do pé de zimbro tem limite para ficar. Debaixo do pé de zimbro tem limite para ficar. Tem hora em que Deus vai dizer uma vez só. Já falei mais de vezes com você, essa é a última. Sai debaixo do pé de zimbro. A gente olha para o texto e vê que Deus e nós. Deus não encara as nossas situações momentâneas como nós enxergamos, né? Quantos aqui que têm consciência de que se Deus enxergasse quanto a gente enxerga, Deus falou assim, nem vou perder tempo mais com a Jacira. A Jacira já se entregou mesmo. Não se entregou, né, Jacira? Não. Não se entregou. Para que eu vou perder tempo com a Fabíola se a Fabíola não quer mais? Ela já falou no coração que ela não quer. Eu já mandei recado, já mandei profeta, já ministrei a palavra, já falei isso, ela não quer. Bom, não quer? Ela não quer. Você não vai ver Deus pegando a pessoa e falando assim, ó, por favor, volta para o caminho. Volta para a casa de Deus. Mas quando a gente fica sentado debaixo do pé de zimbro, irmãos,
pode acontecer algumas coisas que a gente é o único responsável. Mente vazia, dizia meus avós, que é a oficina do diabo. Quem fica com a mente vazia vai acabar ficando doente. Acha um serviço na igreja para você fazer, para ver se a sua alma não vai alegrar. Vem mais para o culto, ora mais na sua casa, leia mais a Bíblia, para você ver que certas lutas na sua vida vão passar e você vai fazendo igual o cantor Lázaro, passando pela prova, dando glória a Deus. Quem fica debaixo do pé de zinco tem tempo de fazer bobagem, tem tempo de pedir a morte e de invocar a morte. Quem fica debaixo do pé de zinco toma estilingada do diabo, porque é alvo. Deus não mandou você ficar debaixo do pé de zinco, por isso que está dando brecha para o diabo. Está lá debaixo do pé de zinco. Deus sempre enxerga além das nossas mudanças de humor. Já parou para pensar? As irmãs agora. Já parou para pensar se Deus levasse em conta as orações de vocês quando vocês estão em TPM? É, misericórdia mesmo. Misericórdia de nós, homem, também. Né? Está endemoniado, sai da minha frente. Por que você está brigando? Não que eu viva isso em casa. Deixa eu deixar isso bem claro. Está olhando o quê? Deus, o Senhor não está vendo a prova que esse homem é na minha vida? Deus, me leva. Deus, acaba com esse sofrimento. Cuidado, cuidado, cuidado. É que Deus enxerga além do nosso humor. Não é? Porque hoje a gente está deprimido, angustiado, tá? Síndrome de Elias. Amanhã a gente acorda, Deus é bom. Aleluia. Ganhou um chocolatinho, tá vendo? Tá feliz. Ai, trocou de carro, tá feliz. Se vai para o shopping, então fica mais feliz ainda, porque a salvação dela está no shopping, não é? Aí fala assim, mas onde você pediu para morrer? Eu até mandei um anjo levar um negócio bem ferrado para você aí, porque para ter aquela morte bem morrida mesmo, entendeu? Para não dar chance mesmo, para tal. Você não pediu isso ontem? Ainda bem, segura um pouquinho, ainda bem que Deus não leva em conta as nossas orações debaixo do nosso humor. Homem com a cabeça cheia, dá murro no painel do carro. Vem jantar, não quero. Vamos fazer isso, não quero. De madrugada levanta, come a geladeira inteira. No outro dia, o que aconteceu? Tocou um WhatsApp, mandou uma mensagem, alguma coisa, mudou o humor. Mas no dia anterior a gente fez uma oração pedindo para Deus levar a gente desse mundo, que a gente não merecia mais. Deus nos trata com carinho e paciência quando passamos pelas profundezas de desespero e sentimentos diferentes. Vale a pena servir um Deus como esse. Porque às vezes, irmãos, nós falamos bobagem, fazemos bobagem, mas não queira provocar a Deus. Mesmo quando a gente fala o que não deve e faz o que não deve. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não vai abusando da misericórdia também, não. Mas Deus, às vezes, mesmo quando a gente fala e faz, Deus faz o que Ele fez com Elias. Ele vem, aí a gente começa a ver que aquele fogo é Deus que vai matar a gente, né? Porque aconteceu o terrível, Deus vai matar. Deus não está ali. Aí vem um vento forte, era tudo que me faltava. Enfim. Aí Deus vem com a voz dele suave e diz assim, ei, sou eu, seu Deus. Sai daí. A hora em que Elias ouviu a voz do Senhor, antes dele ouvir, Deus mandou um anjo lá para falar com ele. Tomara que essa noite Deus esteja dando força para você. Porque quando Elias está sem vontade de comer, Deus sabe até o tipo de pão que Ele vai mandar para a gente. Deus é Deus, né, irmãos? Deus é Deus. Essa noite eu tenho certeza que além de mim, Deus está falando com mais pessoas aqui esta noite. Deus é Deus. Por isso que é importante a gente ser justo e fiel com Deus. Porque mesmo quando a gente não está bom,
mesmo quando a gente está ruim, mesmo quando a gente ora, fala o que não deve, Deus passa pela gente e faz só assim, ó. E eu continuo lá, o senhor não está aqui, o senhor não sei o quê, o senhor não sei o quê, e Deus está dizendo assim, ó, vai passar. Aí Deus manda uma palavra talvez como essa para você, a gente está um pouco cansado, aí vem uma prova durante a semana, é um fogo, aí vem um vento e Deus está dizendo assim, ó, calma. E a gente falou o que não devia, fez o que não devia, parou no meio do caminho, foi para baixo do pé de zimbro. E essa noite a minha palavra que Deus colocou no meu coração é exatamente essa aqui, viu, irmãos? Não traga problema para a sua vida, que Deus nem de longe tem a ver com isso. Não traga doença para a sua vida, para depois jogar a culpa em Deus. O Deus que coloca comida na sua boca, o Deus que investe em você, o Deus que deixa você levantar, o Deus que deixa você dormir, é o mesmo Deus que vai passar com você pelo vento, pela prova, pelo fogo, e vai te sustentar. Volta para o lugar onde você deveria estar, volta a ser aquele crente fervoroso, volta, larga algumas coisas que já passou da hora. Eu fico muito preocupado quando Deus me fala algumas coisas do tipo, estou te dando a última chance, volta para o lugar que deveria de voltar, sai debaixo do pé de zimbro, que está virando amuleto, que está virando muleta, está virando bengala. Deus não erra com seus filhos e suas filhas, Deus não erra. Para de ser chata, para de ser chato, para de ser problemático, para de ficar inventando onda. Quem sustenta você é Deus e acabou. Quem guarda a sua casa é Deus e acabou. Quem te faz ficar em pé é Deus e acabou. Aqui dentro dessa igreja eu tenho 4 casos aqui nesta noite, que a medicina, comprovado, não é fumaça e não é areia, não é gente perturbada que perturba a cabeça da gente. Tem 4 pessoas aqui dentro essa noite, que a medicina não sabe explicar como que está vivo, mas está vivo. Tem gente aqui esta noite que o nome já foi para encruzilhada, para umbanda, quimbanda, já colocaram o seu nome na boca do sapo, mas se erraram, porque o teu nome está debaixo da mão de Jesus Cristo Todo-Poderoso. Pastor, mas disseram que é o fim. Para quem? Para você não é. Para você não é. Só Deus sabe a hora de parar. Tem gente que invoca doença, por isso que é doente mesmo, que invoca. Fica sentado debaixo do zimbro. Se ficar sentado embaixo do zimbro, o excesso de ficar parado vai atrofiar você. Vai fazer você realmente ficar doente. A Bíblia diz que depois que Elias ouviu Deus, o Senhor falou para ele, volta e unge A, B, C que você viu, Jeú, Azael e Eliseu. Depois disso, Deus, que não levou em conta a oração de Elias, diga obrigado, Jesus, por algumas coisas que eu falo e faço que te entristece. Quem falou de coração, está tudo bem. Olha que coisa interessante, e eu termino aqui, Aguinaldo. Tem alguém na Bíblia, tem 2 personagens do Velho Testamento que deixou o diabo endemoniado, mais do que ele já é. Um deles é Elias. O camarada que pede para morrer, olha bem, que morte fantástica. O camarada que pede para morrer, e Deus fala assim, não, amanhã ele está diferente. Vou dar um pãozinho para ele, um pãozinho fresco, coitado, um pãozinho. Ele até que é gente boa. Aí a Bíblia diz que depois que Elias ouviu Deus, saiu do zimbro, foi para a caverna, Deus falou com ele, aí Deus fala assim, ó, aí eu acho legal isso aí de Deus, acho muito legal. Deus fala assim, ó, volta pelo caminho que você veio, eu te mandei vir.
A gente faz as lambanças e quer que Deus limpe a sujeira. Olha que coisa interessante, Deus fala assim, você não veio a pé? Volta a pé. Mas eu vou ter que andar tudo isso. Ué, você não veio? Volta. Mas vai cansar. Ué, mas não cansou na hora de puxar o gatilho? Na hora de bater o pezinho e fazer manhinha, não achou ruim? Volta por onde você veio. Aí Deus fala assim, e para com esse negócio, Kleber, Andrei e Flauzino, de achar que você é o último dos moicanos. Você não é. Eu ainda tenho pessoas lá. Eu ainda tenho pessoas lá, as quais me adoram. Não é só você que é crente lá. Eu tenho gente lá que está me servindo. Agora, irmãos, olha que coisa interessante. O homem pede para morrer, e se fosse a Talita, com a sua boca santa, é santa a sua boca, eu estou profetizando. Você... Ai, Senhor, cura ela. Ai, Jesus. Você não pediu para morrer? Então eu vou te dar uma morte. Some, Maico, de casa, não quero te ver. Você me deve uma pizza. O Maico vai. Vai. Senhor, não era para o Maico ir, mas você mandou o Maico ir. Aí o Maico está passando lá na rua com piquitita do lado, carrão zero. A morte de Elias só foi acontecer do jeito que Deus determinou. Mas olha que coisa interessante, o homem que queria morrer, Deus manda uma carruagem de fogo. Olha que morte. Ó, vai recebendo aí, irmão. Não é agora não, mas vai receber, né? Mas se quiser a gente ora também. Caiu um lenço aí. Vai. O camarada que queria morrer, Deus não mata ele, dá mais saúde para ele, ele faz outro no seu lugar, e você não é para parar. Quem está ouvindo e entendendo, diga amém. Para de enterrar o talento que Deus te deu. Não reclama do trabalho, depois você chora. Aí Deus põe outro no seu lugar, depois você chora. O que aconteceu? O dia que foi o dia de Elias morrer, desceu uma carruagem de cavalo. Olha que morte fantástica. Apoteótica, né? Nem Hollywood consegue produzir. Desce uma carruagem, vem um redemoinho, pega Elias e vai embora. Aonde está o corpo de Elias? Ninguém nunca achou. E o corpo de Moisés? Ninguém nunca achou. Sai debaixo do pé de zimbro e não pare enquanto Deus não mandar. Diga para o teu irmão, sai debaixo do pé de zimbro. Fique em pé. Tem alguém aqui querendo morrer? Não, não tem.